Pois é, pessoal. Quando a gente fala sobre imóvel, a máxima é sempre a mesma. Quem não registra não é dono. E assim, para falar sobre isso, né, aqui nessa nossa série de entrevistas que a gente está falando, sobre assuntos jurídicos que são relevantes, que são dúvidas da maioria das pessoas, hoje eu tenho aqui um convidado super especial, que é o Dr. Marcelo Betcher. Dr. Marcelo, ele é especializado justamente em direito imobiliário, né? Ele trabalha aí com foco em regularização de imóveis, que é algo que muita gente precisa. Graduado pela Universidade do Mackenzie, e pós-graduado em sua área de especialização, nessa área de regularização de imóveis e imobiliário, é membro efetivo da Comissão de Direito Notarial e Registral. Marcelo também é sócio o sócio fundador do escritório MPD Advogados Associados e atua na área desde 2018. Então, hoje ajuda seus clientes a obterem a propriedade de seus imóveis e estarem em conformidade com as legislações pertinentes. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Bom, esse é um assunto, né, que assim, essa é a máxima de todos que a gente estava até falando aqui um pouquinho antes, Foi. né? Então, quem não registra não é dono, né? Mas por que hoje, assim, na sua visão, hoje esse é um problema que a gente ainda tem em grandes quantidades aqui no Brasil? Olha, saiu uma pesquisa da Datafolha recentemente de que existem aproximadamente 40 milhões de imóveis que não possuem matrícula. O que é matrícula? Matrícula é como se fosse o RG do imóvel. Então lá você vai ter quando que aquele imóvel surgiu, quem já foi, quais já foram os donos, se já teve dívida, se não teve, hipoteca, ônus, garantias, direitos, tá tudo ali. Então, para você ser dono, o seu nome tem que estar dentro da matrícula. E o que que acontece? As pessoas acabam confundindo muito de, eu comprei aquele imóvel, eu tenho uma escritura pública do imóvel. Na verdade, você não tem, porque a escritura pública é meramente um contrato onde o tabelião vai redigir a vontade das partes e vai dar fé pública de que aquilo aconteceu. Então, um contrato ele não vai passar a propriedade para você. O que vai passar a propriedade é sim você levar esse contrato, essa escritura pública para o cartório de registro de imóveis, registrar e a partir daí você ter a propriedade do imóvel. Tá. Então, quer dizer assim, hoje você acha que o pessoal acha que é muito burocrático, ou o pessoal não entende como é que funciona esse processo? Eu acho que é um pouquinho de falta de informação, porque a maioria das pessoas que chegam no escritório chegam falando, olha, eu tenho uma escritura pública, eu sou o dono do imóvel, mas surgiu alguém querendo tomar meu imóvel agora. Como é que eu faço? A partir daí, a pessoa já fica desesperada, né? Eu vou perder minha casa, recebi uma citação para um processo judicial, preciso de um advogado urgente. Nesse momento, ela tem que ter calma para a gente analisar toda a situação. Porque quando a gente fala de regularização de imóvel, muita coisa pode acontecer. Se você não tem a propriedade, mas só posse, o seu caso talvez seja de um uso capião. Ou, se você tem a posse, mas não tem a propriedade, mas tem uma escritura pública, talvez o seu caso seja de adjudicação compulsória. E aí a gente vai tentando se adequar para conseguir fazer com que o cliente consiga o nome dele na matrícula do imóvel. Então, eu acho que se eu fosse resumir a minha atuação hoje é colocar o nome do cliente, o CPF dele, dentro da matrícula do imóvel para que ele tenha o imóvel dele. Até mesmo porque hoje o imóvel ele é a liberdade da pessoa. Então, você ter um imóvel, você foge daquela questão toda de aluguel, você foge daquela insegurança de, será que eu vou conseguir pagar no mês seguinte o aluguel, se vai ter problema, se eu perder o emprego. Não, você tem algo um pouco mais garantido. Então, para muitas pessoas hoje no Brasil, isso representa liberdade. Sim. Então, você ter o medo, o receio de perder essa liberdade, porque agora estou indo atrás do seu imóvel, aí que complica. E assim, que situações isso acontece, assim, a pessoa se vê nessa situação, né? Ou se coloca nessa situação? Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho uma cliente que o pai efetuou a compra de um imóvel, fez a escritura pública. Na hora de transferir o imóvel para o nome dele, quem vendeu não quis fazer. Sumiu do mapa, não se encontrava mais, recebia o pagamento pela conta todo mês. Mas atender telefone, na época, né, que era 1900 e pouco, receber carta não fazia também.
Então ficou nesse cenário. E aí o que aconteceu? Ele e a família continuaram no imóvel durante todos esses anos. Ou seja, ele começou a cumprir todos os requisitos para que a gente conseguisse entrar como uso capião, que é quando a gente converte uma posse em propriedade. E aí, o que a gente tem que analisar depende muito do caso. Nós temos algumas espécies de uso capião, umas mais fáceis do que outras, mas no caso dele, ele ficou mais de 15 anos no imóvel. Então, a gente tem que ter uma máxima da seguinte forma: quanto mais tempo, menos requisitos você tem para cumprir. Então, cumpriu 15 anos, posse mansa e pacífica, ou seja, ninguém tentou pegar aquele imóvel de novo, seja judicialmente, por notificação extrajudicial. Você manteve lá, tinha vontade de ser dono, agia como se dono fosse. Então, eu dou festa para o bairro, sei lá, chamo pessoas aqui em casa, pago conta de água, luz, gás, internet. Você vai juntando tudo isso, mostra tudo isso para o juiz, e o juiz ele faz a declaração da usucapião. Porque um fato importante também é que as pessoas não entendem que a usucapião ela acontece de fato. Então, cumprir os requisitos, ela já existe. Você só precisa declarar isso no juiz. Certo. Então, é algo que as pessoas não conhecem, mas que existem ali meios para se fazer. Não são só 15 anos o prazo, tá? Tem outras modalidades. A gente pode chegar a 2, 5, 10 e 15 anos. Cada uma com a sua especificidade. Entendi. Então, assim, quer dizer, a pessoa que está numa situação dessa, que ela tem uma posse, quer ela tenha um documento ou não, ela pode se qualificar para buscar um usucapião. Sim. E aí ela ficar com a cabeça tranquila, porque ela sabe que agora o nome está ali na matrícula do imóvel. Exato. Outro fato que acontece bastante. Comprei um imóvel, fiz a escritura pública, a pessoa não quer transferir o imóvel para mim mesmo depois de pago, mas eu não tenho tempo suficiente para usucapião. Como que eu resolvo? Adjudicação compulsória. Uhum. O que a adjudicação compulsória vai fazer? A gente vai pegar todos os comprovantes de pagamento, demonstrar para o juiz a escritura, os comprovantes de pagamento e falar, a obrigação foi cumprida, o vendedor não está querendo transferir o imóvel, juiz transfira o imóvel. Simples. Outra questão um pouco mais peculiar é quando a gente vai para a questão de inventário. Inventário é uma situação que acaba envolvendo muitas áreas, né? A gente envolve regularização de imóvel, direito de família e sucessões, tem briga de herdeiro que não quer um, herdeiro que quer outro. É uma situação bem complicada. Mas o importante ressaltar é que se a pessoa faleceu, você tem 60 dias para entrar com o inventário. E tem que entrar com o inventário. Tem que entrar com o inventário. Porque o que acontece? Vamos supor que a gente tenha alguém que tem um imóvel só para inventariar, essa pessoa faleceu, o imóvel custa em torno de 600, 700 mil reais. Se você entrar com o inventário hoje, você vai pagar o quê? 4% de ITCMD, que é o imposto. E se você não entrar com o inventário, você vai pagar o quê? Multa pelo atraso de não ter entrado nesse período, correção monetária e juros. Eu tenho um caso de uma cliente que só nessa brincadeira, o imóvel dela de valor venal, tá? A gente não está falando de valor de mercado, é um valor venal, de 600, 700 mil reais. Ela não entrou com o inventário na época. Minto, ela entrou com o inventário, mas ela não inventariou o imóvel. Ela inventariou só o carro, porque o ITCMD ia ficar muito caro se colocasse o imóvel. Ou seja, aí é uma situação bem peculiar, porque o que acontece? Quando você não coloca um imóvel no inventário e você sabia que aquele imóvel existia, você está cometendo um crime. Você está fazendo aquilo simplesmente para não pagar imposto. Então, você está ocultando um bem, falando à Receita Federal, eu só estou inventariando esse carro, mas essa casa eu estou deixando de lado. E aí, o que acontece? Na época, a advogada que cuida do caso falou, não, eu só informo o cartório e tudo mais que você vai fazer isso depois. E a gente deixa assim, você paga só o do carro para você já conseguir usar, vender se quiser. O que deveria ter sido feito naquela época tem um carro? Perfeito. Inventaria os dois, vende o carro e quita o ITCMD e mantém o imóvel. O problema teria morrido ali. Só que não foi feito isso.
passaram-se anos, então passaram-se acho que uns 7 ou 8 anos do falecimento. E aí ela veio procurar a gente para tentar regularizar o imóvel. Só que quando a gente foi fazer o cálculo para a regularização, a gente viu que para fazer um novo inventário, colocando um novo inventário que a gente diz é uma sobreadjudicação ou uma sobrepartilha, que é quando a gente inclui um bem que não estava ali antes para ser inventariado. Eu falei para ela, ó, tem esse cenário, a advogada na época não explicou, mas até aí eu entendo porque muitas vezes você pode ter procurado um generalista ao invés de um especialista, e aí você acaba tendo aquela situação de um generalista, ele acaba fazendo um pouco de tudo. Então, não necessariamente ele vai ter domínio sobre o seu caso. Por quê? Ele está especializado em tudo, o que é muito difícil. Sim. Vamos pensar, por exemplo, no direito tributário. Direito tributário, você tem milhares de normas que muitas vezes nem um tributarista especialista naquilo vai saber. Então, você tem que procurar um especialista naquele seu problema específico. Então, quando você chega, por exemplo, falar, você é especialista em direito imobiliário, dá para ser mais especialista ainda. Então, eu sou especialista em regularização de imóvel. O que está lá dentro de direito imobiliário é uma parte do direito imobiliário, mas é uma parte fundamental. Entendeu? E quando a gente começa a observar, só o arcabouço do que eu trato já é muito grande. É o zoom, né? Você vai dando zoom. Vai dando um zoom. Você vai assim, nossa, tem tanta coisa Exato. nesse assunto. E aí você começa a ver que, até mesmo quando você pega um especialista em direito imobiliário, ele pode não saber tratar literalmente do seu problema de regularização, porque é algo muito específico. E aí a gente tem todo esse problema. Mas voltando para o caso da minha cliente, quando a gente calculou o valor do imposto, 4%, multa, isso aqui no estado de São Paulo, tá? Multa pelo atraso, 20% sobre esses 4%. Juros e correção monetária, juros sendo Selic no mínimo 1% ao mês, sendo juros sobre a UFESP, que é a unidade fiscal do estado de São Paulo, a gente chegou num valor que o imóvel custava 600 e pouco, quase 700, e ela teria que pagar 400, quase 500 mil só para regularizar essa questão de tributo por conta de não colocar um imóvel a tempo ali no inventário. E a gente fez um cálculo de antes. Se ela tivesse colocado antes, ela ia pagar muito menos. Ela ia pagar com 8 mil reais, ela quitava o inventário. Você entendeu? Então, você tem que ter essa visão. A gente diz que não tem como você fazer regularização de imóvel se você não tiver a questão de inventário muito próxima, porque as coisas se conversam muito. É muito comum você ter regularização de imóvel dentro de inventário. Então, no escritório, enquanto eu sou especialista em regularização de imóvel, a doutora Cíntia é especialista em inventário. A gente junta o útil ao agradável para sempre dar o melhor para o cliente. Então, você precisa ter essa cautela quando você for pensar nisso, porque hoje, qual que é a situação dela? Ou ela paga uns 400, 500 mil para quitar a parte tributária e entra com a sobrepartilha, ou ela guarda o prazo de 15 anos para entrar com o uso capião. Você entendeu? Ela tinha que ter resolvido, que daqui a pouco vai valer o valor do imóvel. Exato. E aí a gente entra numa seara de, o herdeiro pode usucapi? Pode entrar com usucapião? Pode. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, o STJ. Pode, desde que cumpra o maior tempo possível que a lei exija, que são os 15 anos, que é a usucapião extraordinária. Então, a gente chega na situação de, ela tem uns 7 anos, mais ou menos, falta 8. Então, ela vai ter que esperar 8 anos, ir juntando documentação e tudo mais, para que ela entre mais para frente. Porque se ela for resolver isso agora, nesse exato momento, ela vai ter que vender o imóvel e vai sobrar lá uns 200 mil reais do imóvel. Então, ela vai dilapidar o patrimônio, né? Todo aquele bem que os pais ralaram a vida inteira para conseguir comprar, vai dilapidar a ponto de não sobrar nada. Você entendeu? É bem complicada a situação. Então, assim, não é simplesmente a questão do registro ali imediato, mas tem tudo a ver com o pós, né? O preventivo é muito importante. Preventivo. Você pega, por exemplo, se você tem um parente que está próximo de falecer,
ou tem algum diagnóstico de que pode ser que em algum momento venha, ou às vezes você quer se prevenir para que os seus filhos consigam arcar com 4% de ITCMD na hora que você vier a falecer. Você tem como fazer um planejamento sucessório para minimizar a dificuldade que os seus herdeiros vão ter na hora de regularizar o seu imóvel, de inventariar todos os bens. O que essa minha cliente fez foi, eu vou fazer uma previdência privada. Ela começou a investir, uma previdência privada não, um seguro de vida. E aí a gente fez um cálculo juntos para saber o quanto que ela precisaria, no pior cenário, para o filho conseguir arcar com inventário, com velório, com tudo que precisasse, com regularização do imóvel se não tivesse finalizado ainda, porque lembra, ela tem que esperar 8 anos. A gente não sabe como é o dia de amanhã. Então, a gente tem que ter todo esse cenário mapeado para conseguir fazer com que esse cliente consiga proporcionar o melhor para o herdeiro, que no caso é o filho dela. Então, o planejamento sucessório ele é muito importante. Você pensar, eu vejo muitos casos disso, tá? Meus filhos resolvem, meus filhos regularizam isso depois. É jogar um pepino para os seus herdeiros que não precisa. Às vezes é muito mais fácil você regularizar agora do que depois. Pensa assim, com a reforma tributária que saiu agora, a perspectiva é de que o ITCMD ele aumente. Então, ao invés de você pagar 4%, tem especulações lá no Congresso Nacional e tudo mais, de que pode chegar a 8% a 16%. Se chegar a 8% a 16%, pera lá. Você já tem que se prevenir de qualquer coisa, porque 16%, por exemplo, de um patrimônio de 1 milhão, e a gente não está falando de que é difícil chegar a um patrimônio desse. Você tem um imóvel, você vai estar muito perto disso, provavelmente. Sim, tem aumentado muito os valores dos Tem aumentado imóveis, muito. né? Hoje, na cidade de São Paulo, é muito fácil você ver um imóvel de 600, 800 e 1 milhão. É a faixa média de preço aqui da cidade de São Paulo. A partir do momento que você vê isso, você sabe, todo imóvel vai valorizando, o valor venal na prefeitura vai aumentando. Então, se eu vier a falecer, vamos supor que a prefeitura definiu que o meu imóvel, que era 600 mil, quando eu faleci, agora é 1 milhão. Seu herdeiro vai pagar sobre 1 milhão. E aí você pensa, 1 milhão, 16%, se o seu herdeiro não tiver trabalho, entendeu? No caso dessa minha cliente, o filho dela é estudante universitário. É num curso de alguma coisa voltada para a área de medicina, né, pesquisa e tudo mais. São 7, 8 anos ali que ele vai estar estudando sem ter realmente uma renda para aquilo. Então, se acontecer alguma coisa nesse meio período, como que ele faz? Um estudante arcar com 16% sobre 1 milhão, provavelmente ele não vai querer fazer, e aí ele pode se assustar ou pode falar, não vou nem entrar, mas aí é aquela grande questão. Você tem sempre a alternativa de vender outros bens que venham a ser inventariados para quitar. Ou então, em último caso, se você achar viável, pede para o juiz para vender o imóvel, você paga e compra um imóvel um pouco menor, um pouco mais barato. Aí você vai criando estratégias com o cliente para isso. Mas O que você falou do assustar, né, que é o problema. Porque como as assusta. pessoas não têm muita informação, a tendência né? Chega uma notícia dessa que ele tem que pagar um boleto de 160 mil. Pensa o seguinte, a gente tem hoje na Prefeitura de São Paulo uma lei chamada Lei de Anistia. Essa lei, ela surge de tempos em tempos. Por quê? A Prefeitura sabe que a maioria dos imóveis estão irregulares. Ela tem essa ciência. E a irregularidade que a Prefeitura olha não é a irregularidade de propriedade, mas a irregularidade da construção, do que está construído ali. E você tem uma lei de zoneamento que vai falar, você aqui nesse bairro você pode construir só até determinada altura, pode ter no máximo tantos metros quadrados de área construída. Você tem que seguir uma série de regras, inclusive ambientais, que você precisa seguir. A lei de anistia ela vem para entender esse cenário, ver que muitos imóveis estão irregulares e falar, até dia tal, a gente vai regularizar de uma forma facilitada esse imóvel, perdoando certas coisas e outras coisas cobrando uma outorga onerosa, que seria o nome que a lei traz, uma aplicação de uma sanção, uma compensação por estar fora das normas imobiliárias da cidade, e a gente regulariza o seu imóvel.
E qual que é a importância da regularização? Tanto a questão de uso capião, adjudicação compulsória, qualquer outra questão de regularização, inclusive essa da prefeitura, é que banco nenhum aceita fazer com que você venda o seu imóvel por meio de financiamento bancário se não tiver regular. Sim. Então, se estiver uma irregularidade dentro da prefeitura, dentro da matrícula de imóveis, dentro do cartório de registro de imóveis, ou qualquer outra irregularidade ali, você não consegue vender seu imóvel por um financiamento imobiliário. E aí você faz o quê? Você tem dificuldade de vender o seu imóvel. Seu imóvel começa a virar muito passivo, e aí você tem todo o custo de IPTU, você tem custo de manutenção, às vezes você não consegue alugar. Então, é prejuízo atrás de prejuízo. Está ali parado o imóvel. E você quer vender porque precisa vender, está precisando de dinheiro para ontem. Tem muitos clientes que precisam vender um imóvel irregular para conseguir investir, abrir uma empresa, tentar ganhar dinheiro com aquilo. E aí você chega e fala, ó, na prefeitura está irregular. Ou, na matrícula do imóvel só consta o terreno, não a área construída. Uhum. Para a prefeitura, aquilo é só um terreno baldio, não tem construção ali. Como você vende? Um banco vai lá aprovar o seu financiamento imobiliário só com base nisso? Não aprova, Não né? aprova. Não adianta falar, vou vender o terreno. Eles não aceitam, porque tem uma construção lá, né? Exato. E muitos bancos, eles têm uma equipe própria ali, né, e às vezes até terceirizada, de engenheiros que vão até o local inspecionar o imóvel. Por quê? O que está no imóvel tem que bater com o que está no cartório de registro de imóveis e tem que bater com o que está na prefeitura. Se não estiver batendo nos dois, você pode ter certeza que o banco vai recusar. E aí a gente tem que ter essa ciência. A lei de anistia ela veio da ciência do governo de que os imóveis estão irregulares. Se você duvidar, a gente consegue chegar a quase que todos os imóveis estão irregulares. Por quê? Eu resolvi subir uma parede no meio da minha sala há 2 anos atrás. Seu imóvel já está irregular. Por quê? Na planta que está na prefeitura não está esse subir a parede. Resolvi fazer um puxadinho, né? Fazer um quarto a mais na casa e tudo mais. Não está na planta. E aí você entra numa questão até um pouco mais peculiar. Não está na planta e você fez uma obra. O que incide sobre obra? As pessoas não sabem disso. INSS. Se você não faz isso, você vai ser julgado para a dívida ativa da Receita Federal. Ou seja, se um vizinho seu te denuncia, fala lá para a prefeitura, estão construindo aqui alguma coisa no terreno do lado e eu não estou vendo placa nenhuma de engenheiro responsável, nada, eu acho que é algo irregular. Isso acontece, tá? Não sei se é algo do Brasil, mas é uma cultura que a gente vê muito aqui na cidade de São Paulo e nas cidades em volta. O vizinho, ele vê uma obra, se aquela obra incomodar ele um pouquinho, ele liga para a prefeitura. Hoje, na hora. Nossa, tem que estar tudo certinho. Então, você não tem essa de, eu vou correr o risco. Você corre o risco, o prejuízo é maior depois. Eu já tive clientes que chegaram no escritório falando, eu construí um andar a mais na minha casa, não fiz o procedimento certo na prefeitura, né? Não paguei o INSS para a Receita Federal. E aí, qual que é o problema? Analisando o caso, eu falei, a penalidade que a prefeitura vai aplicar para você não é só a multa pela construção indevida. Não é só a sanção, multa, né? Dinheiro. Você vai ter que demolir. E se você não demolir, a prefeitura vai demolir. E aí o que acontece? Muitas vezes a demolição da prefeitura não toma as cautelas devidas e aí você pode ter algum prejuízo na parte de baixo do imóvel. E você vai ver do dia para a noite. Eles vão ter autorização para entrar no seu imóvel e colocar abaixo. Então você vai passar por um transtorno, um desgaste enorme por estar irregular. A lei de anistia percebe que você pode estar irregular e ela vem para tentar sanar essas questões. Muitas vezes acontece da pessoa, eu tenho um calçadão na frente da minha casa, eu vou estender minha garagem, murar, para caber, ao invés de 2 carros que cabiam aqui, caber 4. Isso é irregular se você não fez do jeito certo. Principalmente porque existe um mínimo de calçada que você precisa manter para que os pedestres consigam se locomover.
Então, você tem toda uma questão aí que você vai ter aí um prejuízo grande e você precisa ter a cautela. Por exemplo, a gente teve uma cliente que a gente estava olhando a lei da anistia e pelas irregularidades que estavam no imóvel, só de outorga onerosa ela teria que pagar R$ 60.000. E assim, você vai pagar, de imediato a prefeitura não aceita parcelar. Você está me falando, eu tô lembrando assim, recentemente eu vendi meu irmão que eu tinha uma chácara, e aí, só que antes de eu vender, foi uma pessoa fazer uma proposta, né? Que ele tinha um móvel até que era lá perto também, num condomínio, mas chegou 2 semanas depois que ele tinha feito a proposta, ele falou assim, ó, não tem mais como continuar, porque a prefeitura multou ele porque ele fez, como é chácara, né, ele não queria estar tentando, mas eu imagino que seja aquela coisa de não pegou autorização para cortar a árvore, né, que é o clássico, né? E aí achar ninguém tá vendo, né? Só que tem um satélite ali, que vê todas as árvores. Enfim, a multinha que ele teve que pagar, que negociar, 70 mil. É. Então, assim, quando a gente pega multas, outorga onerosa por conta disso, a gente tem um problema gigantesco. Porque a gente tem todo um cenário em que você não sabe inicialmente quanto você vai pagar. A prefeitura ela fornece uma planilha, você vê, não é nem automatizada. Você não coloca os dados num sisteminha e tudo mais. Eles fornecem uma planilha para você colocar os dados e achar o quanto que você vai ter que pagar. Então, você começa a verificar aquilo e é algo muito incipiente, muito mal feito, né? Porque numa planilha você pode ter erros. Uma planilha pode corromper a qualquer momento. Então, você tem, não que um sistema não vai ter, mas você consegue garantir uma maior segurança no sistema do que numa planilha. E aí você começa a verificar que a regulação de imóvel é algo que assusta as pessoas. Por quê? É algo que não é tão barato de ser feito, mas é algo que, se não for feito, causa mais prejuízo ainda. Então, se você for gastar 20, 30 mil reais numa regularização de imóvel, você vai ter, geralmente, uma economia aí, você vai economizar multas como essa que você falou de 70 mil reais, pode ter outros prejuízos. Por exemplo, eu vi uma cliente chegando no escritório que o advogado que ela contratou, generalista, entrou com um processo de usucapião contra a Caixa Econômica Federal. Por quê? A Caixa tem o Minha Casa Minha Vida, então tem vários imóveis. A pessoa entra, cumpre o tempo de usucapião e quer tentar a usucapião sobre o bem da Caixa. Só que, o que acontece? O STF e o STJ têm entendido que não cabe usucapião sobre o bem da Caixa. Por quê? É um bem, é um bem adquirido e mantido com recursos públicos. Então, a partir desse momento, tudo que é público você não consegue usucapiar. Só que esse advogado já cobrou o processo de usucapião, já recebeu pela essa usucapião, entrou com a usucapião. Quando entrou no juiz errado, entrou na Justiça Comum, não na Justiça Federal, porque Caixa Econômica é federal, então tem que ser na Justiça Federal. Já é um erro processar a Caixa daí. Mas ok, entrou na Justiça errada, segundo erro. Terceiro erro, não colocou quem era o réu no processo. Quarto erro, o juiz pediu para colocar o réu, identificar quem é o réu, e ficou 2 anos parado sem se manifestar nesse processo. Nossa! Ou seja, a cliente já teve todo esse prejuízo de contratar um advogado para fazer isso. E aí ela veio conversando comigo, porque eu estava fazendo o usucapião de uma amiga dela, né, no mesmo prédio. E aí ela foi falar, eu estava querendo ver, porque eu tenho um usucapião aqui também, e eu acho que o meu advogado está indo super bem, e eu vou conseguir, e eu queria só ver como que está o da minha amiga para eu ter uma noção, né? Aí eu, não, perfeito, deixa eu olhar o seu processo. Aí eu fui olhar. É aquele momento que um especialista ele acaba sendo mais criterioso na hora de olhar as informações. Então eu já comecei a pontuar para ela, nesse caso eu acho que você vai ter que conversar com o seu advogado, porque ele vai ter que pensar numa forma diferente de resolver isso. Né? Nem que seja você tentando negociar com a Caixa Econômica para tentar, de repente, entrar no Minha Casa Minha Vida porque você cumpre os requisitos, para conseguir ficar com bem. Tentar alguma alternativa paliativa ali.
porque usucapião você não tem direito. E aí eu explicando isso para ela, de que ela pagou pro advogado por algo que ela não tem direito. Quer dizer, o especialista já saberia disso, né? É. Porque o que acontece? Existem usucapiões que vêm da legislação normal e usucapiões que vêm da Constituição. Ele falou, o que o advogado pensou é uma usucapião prevista na Constituição, então tá tudo certo, eu vou fazer. Né? Não vai ser bloqueios lá do Código Civil que falam que não cabe usucapião sobre bem público que vai me impedir. Pensamento errado. Porque na Constituição também tem lá que não pode usucapiar bem público. Uhum. Então, foi o quê? Foi uma falta de conhecimento ali. Não vou dizer que foi intencional, mas foi uma falta de conhecimento porque ele resolveu fazer algo que ele não se preparou para fazer. Você pode até pegar um caso que você não conheça, mas você tem que se preparar para fazer aquele caso. Então, se eu falar, eu vou pegar um caso de inventário, onde tem regularização de imóvel, você vai ver eu sempre atuando com a doutora Cíntia. Por quê? É um dando auxílio ao outro para que saia sempre no melhor serviço possível. Não adianta eu falar, eu vou fazer o inventário sozinho, porque senão eu posso estar cometendo algum erro, porque não sou o especialista, quem é o especialista é ela. Então, eu sou especialista em regularização, ela é inventário. Cada um no seu canto, ambos se ajudam. Então, você tem que ter sempre essa visão. E aquilo são N particularidades, né? São. A lei brasileira é muito rica. É muito rica. Tem lugar que você não pode construir por conta de lei ambiental, aí você vai e constrói. E para explicar para o cliente que a casa vai ser demolida. Você sabe que o meu avô teve um prejuízo desse. Meu avô, ele comprou um terreno ali na Jureia. Aí a gente está falando disso há 20, 30 anos, né? Junto com o irmão dele, compraram tipo um sítiozinho. E foi antes de vir a lei, né? Colocando lá, tombando lá que lá é reserva, né? E aí o que aconteceu? Perdeu, né? Porque quem mora lá nem usucapião pode ter. Exato. Porque ele tem só ali nem sei se pode se chamar de posse, que a pessoa mora ali, mas não é dela, né? E tem muita gente nessa situação. Então, quer dizer, tudo que você vai fazer, você tem que tomar muito cuidado, Tem. né? Envolver o imóvel, a gente nunca está falando de valores baixos, então é sempre ter uma cautela, porque você perder um imóvel, você está tendo prejuízos ali de 600, 800, 1 milhão. Então, não é um prejuízo pequeno. Não é que nem você falar, meu carro está irregular, vou perder meu carro. Carro você vai pagar ali no máximo 100 mil reais hoje. 100, 150. Não, você está falando de uma casa. Uma casa, às vezes você luta uma vida inteira para conseguir comprar aquela casa e quando você vê, não é sua, você perdeu. Teve casos de pessoas vindo ao escritório falando, eu comprei todo o meu terreno e tudo mais, mas depois eu descobri que quem vendeu para mim não era dono. Nossa! Como é que eu faço? Isso é muito mais comum do que você imagina, porque a partir do momento que você tem um imóvel, você sabe que não é dono, você é possuidor. Você está lá, ninguém nunca veio pedir para você. Aí você falou, eu vou morar em tal lugar e agora eu vou colocar essa casa para alugar. Passado um tempo, você fala, agora eu vou vender essa casa. Vendeu para outra pessoa. Essa pessoa não tem a propriedade, porque esse aqui não era proprietário para passar a propriedade. E aí você chega numa situação de que você tem um possuidor aqui, que vendeu agora para um novo possuidor. Dependendo de quanto tempo passa, esse aqui vende para outro, que depois vende para outro. Você acaba tendo uma sequência de vendas que você começa a olhar aquele cenário e falando, nenhum de vocês são donos, mas um de vocês vai ter direito ao usucapião. Entendeu? Aí você tem que analisar caso a caso. O resto, perdeu. Gente, quer dizer, isso é muito sério, né? Vai comprar um imóvel, precisa fazer toda a verificação. Precisa. A análise, quando você vai fazer uma compra e venda de imóvel, é muito importante você fazer a questão da viabilidade, análise de viabilidade. No escritório a gente chama isso de estudo de caso. Então a gente pega ali 1 a 2 semanas para realmente analisar como está o imóvel no cartório, como está na prefeitura, na Receita Federal, nas várias fazendas da prefeitura, nas várias secretarias da prefeitura, porque a gente precisa ter uma segurança de que você vai comprar o imóvel e não vai ter problema com aquilo. Ou, se vai ter problema, você vai comprar ciente daqueles problemas. Vocês fazem esse tipo de trabalho também? Fazemos. É o mais importante para você prevenir problemas. Mas a maioria das pessoas que chegam já estão com problema.
entendeu? Não viram a questão preventiva e aí estão aí sofrendo com uma possibilidade de perda do imóvel ou, às vezes, discutindo quem realmente é o proprietário e acaba dificultando. Ai, é triste isso, né? É. Bom, muito legal, assim, é um assunto que também dá pra gente falar muita coisa, né? Não falei nem Nossa, 1%. não, é muita coisa, né? E acho que já tem assunto para outra conversa aqui. E assim, e como que as pessoas podem te encontrar? Qual que é o seu Instagram, seu site? Tá. O meu Instagram, ele é @Dr. Marcelo Betcher, tá? Não sei se vai poder passar no videozinho aqui, A mas gente coloca na descrição do vídeo. perfeito. O site é mpdadvogados.com.br. Ele está passando por uma reformulação, né? A gente está instituindo algumas novas coisas dentro do escritório, então vai ser bem interessante. Estamos revolucionando o escritório, inclusive. A gente está querendo adotar aquela dinâmica de semana de 4 dias. Então, Legal. os colaboradores, aos poucos, vão migrar para esse sistema. Então, cada um vai trabalhar 4 dias ao invés de 5 dias na semana para melhorar a qualidade de vida, produtividade, né? Todos esses cenários aí. Temos projetos aí também que a gente vai estar pensando em implementar, que é a questão da gente criar uma cerimônia quando alguém consegue a propriedade daquele imóvel. Então, ter o recebimento de uma placa comemorativa. Vai ser algo bem interessante, a gente está pensando já para o próximo ano. Experiência, né? A experiência do cliente, do usuário do nosso serviço é o mais importante. Tanto que se vocês forem buscar o MPD Advogados e Associados no Google, nós só temos nota 5. Então, a nossa nota é 5 na rede social, é 5 no Google, porque a gente sempre dá um melhor atendimento. Inclusive, tem até um comentário lá de um cliente que eu sempre gosto de mencionar, porque ele chegou com um caso que era perdido. Eu falei para ele, ó, é perdido, mas a gente pode tentar minimizar o seu prejuízo. A gente minimizou o prejuízo. Ele ficou super agradecido como foi tratado, como foi resolvida a situação, porque embora a gente não tenha conseguido dar uma solução para o problema dele, a gente conseguiu mitigar o problema e reduzir o prejuízo que ele ia ter no final. Então, ele fala lá, ó, não foi como eu queria, né? Não teve uma resolução que eu não precisasse pagar nada, mas foi a melhor solução possível ali, eu gostei muito. Ele começa a falar. Então, essa proximidade com o cliente é algo que a gente preza muito no escritório. Então, a gente poder proporcionar esses encontros diferentes é bem bacana. Tanto que, em algumas consultas jurídicas, a gente muda de áreas. A gente fala, ó, vamos fazer uma consulta jurídica? A gente atende ali perto da Avenida Paulista, né? Na Alameda Santos. E aí, no mesmo prédio, embaixo, tem uma cafeteria ali, do lado do teatro... Ai, fugiu o nome do teatro. Mas tem uma cafeteria lá embaixo, muito bonita e tal. Vamos fazer essa consulta lá embaixo. A gente faz tomando um cafezinho, né? Eu vejo se o cliente quer pedir alguma coisa lá na cafeteria. Aí, quando a gente for tratar de alguma coisa um pouquinho mais peculiar, né? Que precisa de um sigilo ali para proteger o cliente, para proteger o cenário. Aí eu falo, não, perfeito, agora vamos continuar a conversa lá em cima. Aí a gente sobe para conversar. Então, a gente tenta mudar um pouco essa visão de o advogado é aquele sempre engravatado, você vai chegar, esperar numa sala de espera. Nem veio com a gravata. Eu não vim com a gravata propositalmente, porque existe muito esse cenário de o advogado tem que ser aquele, terno, gravata, camisa social, tudo certinho, vou esperar numa sala de atendimento, quando chegar a minha hora eu vou para a sala dele. Essa é a visão geral. A gente quer algo diferente, algo que a gente consiga mudar de local. Então, não necessariamente eu vou te atender no meu consultório. Eu vou te atender num café. Se precisar, a gente sobe depois para o escritório para falar. Tem cliente que eu falo, vamos aproveitar, eu preciso conversar sobre o seu processo, vamos almoçar junto? É fora do escritório. Você começa a ter um envolvimento ali e o cliente ele sempre vai te procurar. Por quê? Porque você não é mais um que está preocupado em conseguir o dinheiro dele. Você está preocupado em resolver o problema dele, dar uma boa experiência e o dinheiro é consequência, né? O ganho
que o escritório tem é consequência. O importante é a gente tentar resolver da melhor forma possível para o cliente. Então, a gente tem toda essa visão, tem vários projetos aí em mente. A gente está em contato com um colégio, né, o Salesiano, ali da Zona Norte, para fazer alguns projetos envolvendo a área jurídica, para fomentar o pessoal do ensino médio ali. Então, tem várias coisas aí. Um livro que vai sair sobre regularização de imóveis, então está com uma previsão também aí de sair, se não no próximo ano, no outro. Tem bastante coisa aí que a gente vai estar fomentando, além da questão do o escritório, né? O fechadinho ali, a sala do advogado. Hoje é a coisa do relacionamento, né? O relacionamento é o mais Exato. importante, né? Porque é aquilo, é o você ser franco, né? O que é É. possível ser feito, né? E se é possível, qual vai ser o custo disso, né? Sim. Porque não adianta eu falar, não, vamos fazer, dá para fazer, e depois os custos só surgirem para você, né? Aí se torna algo inviável. Desde o início você tem que ter noção do que pode acontecer. Isso até mesmo para quando você entra num processo. Muita gente entra com um processo sem saber que existem custas do juiz, do judiciário ali para pagar para entrar com o processo, quando você não tem gratuidade. Então, tudo isso você tem que ser o mais transparente possível. Muito legal. Olha, assim, muito obrigada por aceito o convite. Foi uma conversa Imagina. excelente. Com certeza a gente vai... Vamos convidar para uma próxima, viu? Vamos sim. Depois a gente chama também a doutora Cíntia, ela explica um pouco mais aprofundada a questão Sobre de inventário. Nossa, com certeza. Um assunto também que a gente vê que muita gente não faz Desconhece. e precisa ser falado. Precisa. Certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.